Área estrangeira. Boa noite, irmãos. Vamos continuar nosso estudo sobre o tema vida eterna, que é tratado aqui no livro de Bruce Anstey, Definições Doutrinais. Vamos ler alguns pontos do texto que descreve bem a definição de vida eterna, ao qual temos em Cristo Jesus. E então, no quarto ponto, a gente começa então os nossos comentários acerca da posse do Espírito Santo, ao qual temos, e que isso faz parte, e é uma das características da vida eterna. Eu vou ler esse parágrafo aqui. No Evangelho de João e nas epístolas do Novo Testamento, vida eterna tem um significado totalmente diferente. Ela é apresentada como algo celestial. Neste aspecto cristão, vida eterna tem a ver com a possessão da vida divina, de acordo com a relação que os cristãos têm com o Pai e com o Filho. O Senhor definiu como: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora eu vou pular para esse parágrafo aqui. A vida eterna, nesse sentido cristão, é chamada assim porque se refere a uma qualidade especial da vida divina que o Pai e o Filho têm desfrutado juntos em comunhão com o Espírito Santo eternamente. Antes da vinda de Cristo ao mundo, esse aspecto da vida divina era desconhecido pelos homens. Estava com o Pai nos céus, mas agora foi dada aos cristãos, pela qual são capazes de desfrutar da comunhão com o Pai e com o Filho. Então, essa é a característica da vida eterna a qual temos. E aqui inicia-se. A posse da vida eterna, em seu sentido cristão, envolve quatro coisas. A primeira, conhecer a Deus como Pai. A segunda, crer em Cristo, o Filho de Deus. Terceira, conhecer a obra consumada de Cristo na cruz. Quarta, ser habitado pelo Espírito Santo, que é a qual vamos tratar nessa reunião, se Deus permitir. Isso mostra em João, capítulo 4, verso 4. Vamos abrir aqui para a gente poder ver a definição do que trata essa passagem. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ser habitado pelo Espírito Santo traz um crente em um relacionamento com o Pai e o Filho. O irmão Patterson disse: temos a vida eterna em Cristo. Cristo vive em nós, e esta vida eterna nos leva à comunhão com o Pai e o Filho, o que não poderia acontecer até que o Pai fosse revelado nele e o Espírito Santo ser dado, pelo qual nós a apreciamos. Brown disse: a vida eterna refere-se à vida de Deus desfrutada em comunhão com o Pai e o Filho por meio do Espírito Santo que habita em nós. Vou esperar um tempinho, caso algum irmão quiser comentar sobre esse ponto, porque há uma continuação aqui no texto, mas não vai falar muito sobre essa questão aqui do Espírito Santo, que é bom a gente atentar, né?
Irmão, só para a gente relembrar um ponto que na reunião passada falamos, quando a gente foi ponto a ponto aqui comentar essas características da vida eterna, todas essas quatro questões aqui que o Bruce cita exclusivamente àqueles que pertencem à igreja, aqueles que conhecem o evangelho da graça, que creram nesse evangelho. Por quê? Só para relembrarmos, conhecer a Deus como Pai, os do Antigo Testamento, tanto aqueles depois do arrebatamento da igreja, eles não vão conhecer a Deus como Pai, mas terão novamente o conhecimento de Deus como Jeová, que é aquele que libertou Israel do Egito, né, da forma como Deus se revelou, e aquilo inclusive irá voltar para a maneira como eles tratavam, né, como eles reverenciavam a Deus, que usava os rudimentos do templo e toda aquela questão, irá, irá, irá ser tratado novamente. Os judeus vão novamente adorar a Deus daquela maneira, né, homenageá-lo daquela maneira. Inclusive vai ter o templo físico novamente, né, de acordo com os pensamentos de Deus para o seu povo terreno. Só que eles não vão conhecer a Deus como Pai, nessa posição de privilégio ao qual temos hoje. É algo único a nós. O crer em Cristo, o Filho de Deus, também é uma característica que somente os pertencentes à igreja, né, conhece, que é Cristo, o Filho, inclusive revelando o Pai. Foi dessa maneira que o Senhor veio ao mundo, né, em obediência, servindo a Deus como Pai. E então as pessoas o conheceram dessa maneira. Mas quando o Senhor vier reinar no milênio, ele vai ser conhecido como um rei, com aquelas características do Antigo Testamento aos quais os judeus conhecem muito bem. O Senhor como um justo julgador, né? O terceiro ponto, conhecer a obra consumada de Cristo na cruz. Esse é um ponto fundamental para uma pessoa poder entender o evangelho da graça. E isso é um detalhe importante, porque o evangelho que vai ser pregado após o arrebatamento da igreja não vai ser o evangelho da graça. Essa história de Cristo ter morrido na cruz para salvar pecadores não vai ser mais espalhada, né? Comunicada dessa maneira. Mas será pregado o evangelho do reino, que é o evangelho que inclusive o Senhor pregava enquanto estava aqui, que mandou também os seus discípulos pregarem, que é para que as pessoas se arrependam, porque o rei já vem aí, né? Para que o rei já vem estabelecer o seu reino, então se arrependam. E inclusive foi dessa maneira que o Senhor tratou aqui, ó, em Mateus 24, quando ele fala dos princípios das dores. Ele fala aqui no verso 14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então aqui o evangelho deixa bem claro que é o evangelho do reino. Então não é uma pregação do Senhor na cruz e da sua obra consumada na cruz. Essa é uma notícia de que uma hora vai chegar ao seu fim, né? Já já, porque já estamos nos últimos dias. Então, por isso que é muito privilégio, né? Nós termos conhecido Deus com essas características. E aí, no quarto ponto, que a gente leu aqui agora há pouco, ser habitado pelo Espírito Santo. Isso também é algo maravilhoso e que compete somente aos filhos de Deus, aqueles que tiveram essa filiação em Deus, de poder chamar Deus de Abba, Pai, né? Um termo carinhoso de tratar com Deus como um pai amado. E nós temos isso justamente por ter crido no Evangelho e por nós crermos no Evangelho, nós somos habitados pelo Espírito Santo. O Espírito, ele está em nós, individualmente, como também está entre nós. E esse entre nós, inclusive, é o que é a definição da casa de Deus. O Espírito Santo habita na casa de Deus, que são os seus, né? Nós somos pedras vivas, como diz em 1 Pedro capítulo 2. Mas também Deus habita na pessoa do Espírito Santo em nós individualmente. Isso é um privilégio muito grande, né, irmãos? Porque para pensar aí, Deus
porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele, ele também é Deus, e ele habita em nós. Isso é um consolo muito grande. Inclusive, o Senhor ele chama, né, o Espírito Santo de o Consolador, quando ele trata dele. Eu acho que é no capítulo 14 mesmo. Ele diz assim, João 14, verso 15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, olha aqui o que interessante, ó, habita com vocês e estará em vocês. São dois termos diferentes, mas é o Espírito Santo trabalha dessa maneira aqui na Terra. Travou tudo aqui, irmãos. Não sei se estão me ouvindo. Ouvindo, viu, Michel? Tranquilo. Então eu vou continuar, que o navegador travou tudo aqui. Então tem um termo aqui, habita convosco e estará em vós. O habitar significa justamente o Espírito Santo habitando entre nós. E o estará em vós é justamente estar em cada um de nós individualmente. Isso é um consolo para nós, porque o Senhor Jesus, ele se ascendeu aos céus, foi glorificado nos céus, está lá até o momento, mas ele não nos deixou sozinho aqui na terra nesse sentido, né? Ele deixou para nós um consolador. Por quê? O Espírito Santo, ele tem o papel de fazer o homem se arrepender de seus pecados, né? Isso já tira, inclusive, todo o mérito de uma pessoa que acha que quando creu é porque ela teve a esperteza de se arrepender dos seus pecados, mas isso foi algo sobrenatural. Foi o Espírito Santo nela comunicando vida. E é o Espírito Santo que tem esse poder de vivificar, né, um morto, como fala em Efésios 2. Mas, além disso, o trabalho do Espírito Santo não acaba por aí. Após uma pessoa ser vivificada, ela tem um desejo de servir a Deus da maneira como Deus quer, de ter comunhão com Ele já aqui na terra. E o Espírito Santo tem essa função em nós. Então, além de através do Espírito, nós podemos ter uma comunhão, como fala aqui no texto, além de termos essa vida eterna, que significa, né, uma comunhão com o Pai e com o Filho, nós conseguimos ter essa comunhão por meio do Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, irmãos, pode habitar em nós hoje, porque para Deus, quando cremos no Evangelho, nós fomos feitos nova criação. E essa nova criação não há pecado, não há ruína, há santidade, a mesma santidade que Cristo tem. Então é um patamar que com certeza alcança a glória de Deus. Então não é algo que envolve o nosso mérito. E por nós termos hoje essa nova natureza perfeita aos olhos de Deus, é que o Espírito Santo pode com toda tranquilidade habitar em nós. Então, com o Espírito Santo em nós, irmãos, ele nos dá muito privilégio e de muitas coisas que ele pode fazer em nossas vidas. Eu vou compartilhar aqui, irmãos, um site aqui do Acervo Digital Cristão. Tem um livro que eu acredito que é até novo no site. Eu li ele recentemente e se chama A Presença e o Poder do Espírito de Deus. Deixa eu ver o autor, é do Bruce Anstey também. Nessa obra, irmãos, o Bruce ele vai esmiuçando direitinho do que é o Espírito Santo para nós e qual é as consequências disso, né, para a nossa vida aqui. E aqui são tratados a forma como o Espírito Santo, os títulos dele, né,
para diversas situações em nossa vida. Tem o selo do Espírito Santo, o selo que significa que é uma marca de que somos de Deus. Então, o Espírito Santo é tratado como selo nesse sentido, de que se ao crermos e temos o Espírito Santo, já somos de Deus. Então, é um selo. É um selo que nos afirma que somos de Deus e que nada vai mudar isso. O penhor do Espírito, que é o penhor, é no sentido do... Rapidinho, antes de falar um por um, acho bom pelo menos irmos na passagem, né? Efésios 1:13 é a passagem que trata do Espírito Santo como selo. Ó. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, essa é a marca de que somos de Deus. E tem um segundo ponto, irmãos, que é o penhor do Espírito. Que, inclusive, está em Efésios 1:14, logo no próximo versículo. Fala assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui no texto fala assim: é tratado do Espírito Santo como penhor, é para dar ao crente um antegosto do céu, o gozo da porção que é sua em Cristo. O selo do Espírito me dá conhecimento de que eu sou posse dele, mas o penhor do Espírito me dá o conhecimento de que eu tenho posses também. O selo me diz que eu pertenço a ele, mas o penhor me diz que há coisas que pertencem a mim. Então, percebe, irmão? São dois títulos que a palavra trata o Espírito Santo em nós. Primeiro, selo. Segundo, penhor. E um significa de que que eu pertenço a Deus, e o segundo é eu tenho uma herança com Deus. Eu faço parte de tudo que o Senhor recebeu como herança, nós vamos receber também. Então o Espírito já nos dá uma alegria do que a gente sabe que vamos ter e receber. Seremos moralmente iguais a Cristo, seremos iguais a Cristo, seremos glorificados também, juntamente com Cristo. Tudo que Cristo recebeu, nós vamos receber também, por isso que a palavra diz que nós vamos ser co-herdeiros, né? Eu acho que isso é tratado em Romanos 8. Deixa eu ter certeza aqui. Romanos 8:17. Vamos dar uma olhadinha aqui. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o Espírito, ele nos dá esse penhor também. É mais um dos privilégios do Espírito Santo em nós. Tem a terceira coisa também, que é a unção do Espírito. A unção do Espírito está na passagem em 1 João 2,18. Vamos dar uma olhadinha para ver aqui, um momentinho. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. E essa questão da unção, irmãos, é de que o Espírito Santo ele tem poder de nos ensinar. É ele que nos ensina, né? Eu mesmo que eu posso estar falando coisas aqui, né? Falando do assunto, e talvez os irmãos podem ouvir e até entender o que eu estou falando, só que às vezes não tem aquele entendimento que a gente sente que a gente aprendeu, porque a gente sente que foi o Espírito que nos ensinou. Eu passei por situações assim quando de livros, inclusive, que eu já vi de irmãos do Bruce Einstein mesmo,
que eu li uma vez, segunda vez, eu li, poderia ter até entendido, sabe? Mas na terceira vez, quando eu li, aquela minha leitura foi totalmente diferente, porque eu senti que eu aprendi agora de uma maneira espiritual, foi algo sobrenatural, não tem nem palavras para explicar, né? Quando a gente entende verdadeiramente algum ponto da palavra de Deus e sentir a alegria disso. É justamente a unção do Espírito. Inclusive, irmãos, tem muitos irmãos que participam, né, dos sistemas religiosos, e muitas vezes eles não têm o conhecimento bíblico de poder entender que eles são filhos de Deus, de todos esses privilégios aqui que nós estamos aprendendo. Só que há irmãos que, apesar de não ter essa inteligência da leitura da palavra, né, da segurança que há na palavra de afirmar isso, ele sente que é filho de Deus, ele sente que é amado de Deus, e também sente que pertence a ele, que nada vai tirar esse cristão de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo, irmão, irmãos, que está naquele cristão ali, que mesmo em meio a toda a confusão, ele tem esse sentimento, ele sabe que pertence a Deus. E isso é algo maravilhoso, porque mostra claramente que é o Espírito Santo que dá essa inteligência, que ensina e dá esse conforto para o cristão. É lógico que se esse cristão, ele, além de ter essa experiência, né, de sentir esse amor, ele se fortalece na palavra de Deus, e então une a experiência com a inteligência de entender muito bem o porquê que ele sente isso, a alegria seria muito maior. Só que o Espírito Santo, ele não deixa de trabalhar, mesmo com toda essa confusão aí na cristandade. Ele continua a trabalhar quando está no cristão e entre os cristãos. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Porque nos tira totalmente da fórmula e o mérito vai todo para Deus. Então, a unção do Espírito é nesse sentido. Também tem aqui outros, né, que eu não vou falar todo o ponto aqui, senão a reunião vai ser só eu falando. Mas tem a lei do Espírito, que é um termo que significa que nós não seguimos mais a lei de Moisés, mas é a lei do Espírito, que é a lei da vida. Nós temos liberdade de viver para Deus, né? Isso é algo fantástico também que o Espírito nos concede. O fruto do Espírito, esse é bem conhecido, acredito, entre os irmãos, né? Que é aquele fruto que o Espírito nos dá, né? Alegria, benignidade, paciência. O Espírito que gera isso em nós. Então não é algo da nossa esperteza, nem algo que tem a ver com o meu caráter, ou algo que... Enfim, irmãos, não é nada da gente, porque isso é fruto do Espírito que há em nós, que está em nós. Cheios do Espírito, que significa a pessoa viver para Deus a todo momento, em comunhão com o Senhor e com sua palavra. Então, a pessoa, quando vive assim, ela vai estar cheio do Espírito Santo. Então é isso, irmãos. Eu decidi tratar alguns temas desse que esse livro traz para mostrar o dos muitos privilégios que temos pelo Espírito Santo habitar em nós, né? E também por nos trazer a essa família. É por meio dele que nós somos levados à família de Deus para termos comunhão com o Pai e com o Filho. E é interessante que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, né, quando ele foi batizado, ele também foi ungido com o Espírito Santo. E foi através do Espírito que ele realizou, foi por meio do Espírito que ele realizou suas obras aqui na Terra, né? E ele, como servo, precisou do Espírito agir nele. Isso para nós também isso é maravilhoso, porque nós estamos aqui na Terra também, passando por esse deserto ao qual o Senhor passou, e quando andamos no Espírito, a gente consegue viver para Deus em alegria, né, desfrutando de todos esses privilégios e mortificando a nossa carne, para que o Espírito tenha proeminência em nossas vidas, né, para o louvor e glória do Senhor Jesus. Até aqui, irmãos. Obrigado. Achei interessante aqui, Michel e os irmãos também, quando o irmão faz esse comentário. A vida eterna refere-se à vida de Deus, desfrutada em comunhão com o Pai e o Filho, por meio do Espírito Santo que habita em nós.
Eu estava pensando rapidamente aqui, né, que o cristão ele vai desfrutar daquilo que Deus desfruta. Por isso que fala assim, da comunhão com o Pai e com o Filho. E o Espírito Santo também, que é Deus, que está em nós, vai nos levar a esse desfrute. Então, as coisas que Deus desfruta junto com o Filho, nós estaremos lá também juntos. Nós estaremos também desfrutando. É algo imaginável, inimaginável. É algo que a gente não pode nem mensurar isso aí. Porque é uma alegria de Deus em comunhão com o Pai e comunhão com o Filho. E o Espírito Santo nos levando também a esse mesmo desfrute. Eu achei muito interessante quando o irmão fez esse comentário aqui, né? A vida eterna é isso aí. Aquilo que Deus está participando, né? O Pai, em comunhão com o Filho, nós estaremos participando também. Logicamente que isso não quer dizer que um cristão vai ser igual a Deus. Não, porque toda a plenitude divina habita somente no Senhor Jesus Cristo. Em nós habita o Espírito Santo, né? Que nos leva a essa comunhão, esse privilégio único, né? Que somente o povo, essa companhia, a igreja tem. Acho muito interessante isso aí. E uma observação, irmão Dal, que essa vida que Deus tem em relação, né? Que o Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma relação que é antes do tempo. Isso é algo eterno mesmo. Uma vida é realmente de eternidade. Por isso que diz que Deus é amor, né? E o irmão Mário Persona até comenta isso às vezes, de que se Deus fosse apenas uma pessoa, como é que ele seria amor antes dos tempos? Só teria ele. Ele iria se amar. Mas aí ficaria egoísta, né? A pessoa antes do tempo só se amando, eu me amo, eu me amo. Não, para ter o amor é necessário outras pessoas. E essa relação de Deus através nessas três pessoas, por toda a eternidade, o Pai amava o Filho amava o Pai amava o Espírito Santo amava os dois, e eles amavam o Espírito. Isso é uma relação entre os três que é um amor que é antes da fundação do mundo. E nós fomos trazidos a essa relação. Isso é muito importante, irmãos. E a gente já falou isso aqui, mas é sempre bom repetir. Nós fomos trazidos a uma relação com essas três pessoas. Isso é algo maravilhoso. Ao Pai, ao qual podemos chamar Abba Pai, ao Filho, que é o nosso Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo que habita em nós e é o agente de poder que nos guia para podermos agradar o Pai e ao Filho. Então, isso é algo esplêndido, sabe? Por toda a eternidade, irmãos, nós vamos ter essa vida em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós vamos ser trazidos a essa posição. E mesmo no, no estado eterno, irmãos, quando o Senhor Jesus entregar o reino para o Pai e chegar àquele estado que os irmãos falam, né? O estado eterno, que é depois de todas as coisas, a igreja vai continuar com esse privilégio por toda a eternidade. Isso não vai mudar. Isso é algo também interessante da gente poder meditar, né? Por toda a eternidade, irmãos, os santos que conheceram a Deus através de uma medida, não vai ser a mesma medida que a nossa, porque a nossa, irmãos, é trazida a um patamar muito alto, que é esse tipo de relação. Os outros santos não conhecem o Pai, não sabem o que é o Espírito Santo habitar eternamente no corpo deles. Eles não sabem, não conhecem isso, e nós conhecemos, sabe? E isso é para o louvor da glória do Senhor. Não sei se lá nos céus a gente vai entender do porquê que a gente foi escolhido para a igreja, né? Mas o que a gente sabe é que foi por amor
e porque assim foi do desejo de Deus. Isso é louvor para ele, né? Era o Pai querendo glorificar o Senhor Jesus em nós. E é muito privilégio para nós, né, entendermos isso. Graças a Deus. Dal, se algum irmão não for comentar mais sobre esse ponto, a gente pode prosseguir com o texto, mas aí você lê, que eu vou beber água. Pronto, então começa o qual? Assim, enquanto os santos, Enquanto os santos. Isso. Eu vou pegar, você vai lendo aí, eu vou pegar uma água e volto. Vou deixar a tela assim. Então tá certo. Tá onde eu falei tá certo, então, né? Sim. Pronto. Porque eu dei uma saída rápida aqui. Então vamos lá. A partir daqui. Assim, enquanto os santos do Velho Testamento eram, sem dúvida, nascidos de novo, e assim tinham a vida divina, eles não poderiam ter tido vida eterna, simplesmente porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo para revelar o Pai, nem tinha sido revelado como o Filho de Deus, nem tinha consumada a redenção, nem havia subido ao alto para enviar o Espírito Santo. Várias situações aqui, né, que a gente está vendo. Eu vou repetir essa parte aqui porque é importante a gente ter isso aí, né? O porquê, né, do, dos santos do Velho Testamento não ter esse mesmo privilégio. Assim, enquanto os santos do Velho Testamento eram sem dúvida nascidos de novo, e assim tinha a vida divina. Todos, desde Adão, que foi salvo, até o último, na grande tribulação, que vai ser salvo também, vai entrar para o milênio, todos são nascidos de novo, igualmente, todos, assim como nós também, nascidos de novo. Aí vem a diferença agora, né? Eles não poderiam ter tido vida eterna, que é o privilégio aí da igreja, simplesmente porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo para revelar o Pai. Esse é um ponto. O Senhor Jesus ainda não tinha vindo para revelar o Pai. Então, eles não conheciam Deus como Pai. Conhecia Deus como Deus Todo-Poderoso, Jeová. Conhecia Deus assim, né? Mas eles não chamavam Deus de Pai. Vírgula, mais um ponto. Nem tinha sido revelado como o Filho de Deus. O Senhor Jesus ainda também não tinha sido revelado como o Filho de Deus. Era o mesmo Messias,
o Cristo, porém, não havia revelação como sendo ele o Filho de Deus. Mais um versículo, se você estiver comentando alguma coisa aí que não estiver batendo, algum irmão pode corrigir, por favor. Nem tinha consumada a redenção. Aí o Senhor Jesus também. Não tinha consumado a redenção na cruz, né? Nem havia subido ao alto para enviar o Espírito Santo. A ressurreição e a ascensão do Senhor aos céus. E aí também, encerrando com o envio do Espírito Santo a este mundo para habitar com os crentes e estar no crente. H.M. Hooke disse: fiquei muito impressionado ao examinar as escrituras do Velho Testamento e não encontrar uma única passagem mencionando um santo do Velho Testamento que tivesse a vida eterna. O Hooke aqui, ele está... Hooke. Ele fala que ficou impressionado por não achar nenhuma passagem citando que algum santo no Antigo Testamento tivesse vida eterna. Então ele completa aqui, né? A vida eterna, ela não era conhecida. The Christian Friend. Deve ser um livro aqui, volume 12, de 1885, página 230. Perguntaram para John Nelson Darby: não tinham os santos do Velho Testamento vida eterna? Pergunta que fizeram para Darby. Ele respondeu: com relação aos santos do Velho Testamento, a vida eterna não fazia parte da revelação do Velho Testamento. Mesmo supondo ainda que os santos do Velho Testamento a tiveram. São suposição, né? Darby continua. Ele também disse: o conhecimento de Deus, mesmo do Pai e do Filho, o espírito de filiação, a consciência de estar em Cristo e Cristo em nós, a comunhão com o Pai e o Filho, nada disto os santos do Velho Testamento possuíam. Muito interessante isso aqui. Vou ler de novo. Darby disse também: o conhecimento de Deus, mesmo do Pai e do Filho, o espírito de filiação, a consciência de estar em Cristo e Cristo em nós, a comunhão com o Pai e o Filho, nada disto os santos do Velho Testamento possuíam. Ele cita aqui mais um livro de Darby. F.G. Patterson, disse: não se pode dizer que eles, os santos do Velho Testamento, tiveram vida eterna. Ela só foi trazida à luz por meio do Evangelho, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e também Tito, capítulo 1, versículo 2, e etc. Ensinar que os santos do Velho Testamento tinham a vida eterna obscurece a distinção entre os dois testamentos e as bênçãos
e privilégios que distinguem a Igreja de Israel. Há uma diferença muito grande entre igreja e Israel. Há uma distinção. Então, ensinar que a vida eterna existia também, dá um exemplo, em Abraão, Jacó, ou qualquer um desses que a gente conhece no Antigo Testamento, isso é um erro, porque há uma distinção muito grande entre esse povo Israel, com bênçãos terrenas, e o povo de Deus escolhido, com bênçãos celestiais, que é a igreja. Eu falei um pouco antes aqui, mas depois do ponto continua. É um erro da teologia do pacto que vê Israel e a igreja como um só povo com bênçãos iguais. Michel, Oi. lubrificou aí as cordas vocais? Pode continuar. Em outras reuniões, irmãos, eu lembro que a gente já abordou mais profundamente sobre essa questão de entender da revelação da vida eterna e da posse da vida eterna, que, primeiro, que isso é somente para aqueles que creem no Evangelho da Graça, relembrando, e no Antigo Testamento isso não era conhecido, não foi revelado isso. Esse termo de estar em Cristo é algo somente pertencente à igreja, que inclusive é uma figura do casamento, né? Que o apóstolo Paulo fala, de Cristo e a igreja. Por isso que o termo é estar em Cristo, como se a igreja fosse uma só carne com Cristo. É por isso que a igreja é tratada aqui como o corpo de Cristo, não é por acaso. Deixa eu ver aqui onde é que está. Você falando aí, Michel, eu pensando aqui, o quanto é interessante, né, que a gente vê que a Bíblia tem uma perfeita relação. Tudo faz sentido. As coisas não são assim, soltas, né? A gente pode entender o porquê aquilo está sendo falado, e de onde veio aquilo, e onde vai terminar também, né? Onde começou, onde termina. Então, isso que você falou aí também é importante. Para a gente ver o quanto a palavra de Deus ela é completa e ela fala por si, né? Com certeza, irmão, Dal, a palavra explica tudo. É por isso que a gente tem que correr atrás do prejuízo. Porque é muito detalhe, e quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe os privilégios de que Deus nos dá através de Cristo, né? Porque, irmãos, a gente entender que nós somos salvos por Cristo, isso é muito importante a gente saber disso e agradecer eternamente por isso. Só que Deus não quer que nós se que a gente pare a nossa caminhada após entendermos o Evangelho. Ah, eu sou salvo por Cristo somente, acabou, pronto, minha alegria vai ser só nisso. Não, tem muito mais. Senta aí que tem mais coisas, né? O projeto de Deus sobre nós, irmãos, não é somente a salvação. A salvação é o começo do entendimento para que nós possamos entender todo o restante. E entender, inclusive, o que ele apenas nos revelou, né? Porque eu acredito que se for para explicar todos os privilégios, a Bíblia não teria, não seria, seria muito mais grossa e seria complicado a gente
ler. Mas o Senhor já nos revelou muita coisa e que concerne a gente por estarmos em Cristo. E a gente precisa se atentar a isso, né? E então, irmãos, a gente fica falando sobre essa questão da vida eterna, porque eu falo até mesmo por mim mesmo. Eu achava que a vida eterna era no sentido realmente de viver para sempre, viver eternamente. Mas isso é pouca coisa, irmãos, comparado com todos os privilégios que temos em Cristo. Não é só viver para sempre, né? O termo não é somente isso. Até porque aqueles que vão ser condenados no lago de fogo, eles vão viver eternamente também, ora. Então, se for para definir vida eterna como apenas viver para sempre, os condenados também vão viver para sempre, eles não vão deixar de existir. Então, a gente tem os mesmos que os condenados, não tem lógica. Se o Senhor nos disse que nos dá a vida eterna, com certeza é algo muito maior do que isso, né? É esse tipo de vida que a gente está tratando aqui. Mas, irmãos, para que a gente possa desfrutar dessa vida eterna, já ensaiar, né, de poder entender do que a gente faz parte, nós precisamos. Lembra daquela questão do Espírito Santo como penhor? É justamente isso. É de nós já podermos ver e exercitar naquilo que a gente já tem em Cristo. E não é que a gente um dia vai ter, não é isso. Nós já temos. É porque chegará um dia em que a gente verá a manifestação das coisas que a gente já está sabendo. Mas Deus já quer que nós desfrutemos dessa vida eterna já aqui. Mas não tem como a gente não entender se, primeiro, não entender que você foi limpo dos seus pecados, foi feito nova criatura e justa e santa diante de Deus, na mesma medida que Cristo é, para, após você entender isso, você poder seguir adiante e agora ver o que é que Deus preparou para você, né? O que já estava contido no plano eterno dele, do propósito eterno de Deus. E nós fomos colocados em Cristo. Olha que interessante, não é com Cristo. Nós não estamos com Cristo somente. Cristo está conosco com certeza. Mas o nosso lugar, irmãos, é mais do que isso. A gente não pode se contentar somente com isso. Mas estamos em Cristo. Entendeu? É um termo totalmente diferente, que Israel, o seu povo terreno, não conheceu. Eles não conheciam o que é estar em Jeová. Eles não sabem o que é estar em Deus. É um termo estranho para eles. E por isso que nós estamos em Cristo, que inclusive prefigura a revelação do casamento, né? Que era um mistério de Deus, foi revelado. Vamos lá, cadê? Aqui. Efésios 5, capítulo 5, verso 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, irmãos, mais um dos mistérios revelado através de Paulo, que Paulo recebeu no terceiro céu, foi esse mistério do casamento, de dois se tornar uma só carne. É a Cristo e a igreja. Então, Adão, aquilo que a gente viu lá em Gênesis, né, da criação do homem e da mulher, Deus estava preparando aquilo ali, já no seu coração, vendo em figura o que ele já tinha preparado antes da fundação do mundo, antes mesmo de poder criar Adão e Eva. Adão naquela figura de Cristo, o cabeça, e a mulher como a sua companheira, né, a que estaria submissa a ele em obediência. E o que é que a igreja deve fazer, né, de acordo com a palavra. Eu falo deve fazer, porque se eu for falar em questão de testemunho, tá tudo uma bagunça, né? Mas o nosso exemplo não é a cristandade, é a palavra de Deus. A igreja, ela é subserviente a Cristo. Assim como o apóstolo Paulo fala aqui do casamento, né, da vida do marido e da mulher, por exemplo, aqui, ó. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo.
quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E aí, aqui fala, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo, a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo vai explicar sobre a orientação que ele dá para o marido e a mulher e da relação de um com o outro, mas se utilizando de Cristo e a igreja. E foi o que aconteceu, isso foi fato, não é alegoria que o apóstolo Paulo está falando aqui. Realmente, o Senhor deu a sua vida para sua noiva, né? Vamos aplicar assim, para torná-la santa e irrepreensível. A igreja de Deus é santa e irrepreensível aos olhos de Deus, independente de como está a cristandade. Infelizmente, a igreja professa não manifestou essa glória por muito tempo. Foi se perdendo, né? Porque isso se envolvia com a responsabilidade do homem manter essa glória, mas foi perdida. Está fraquinho, né? Mas quando se trata da igreja, da qual o próprio Senhor está edificando, a qual ele mesmo está acrescentando, irmãos, aí não tem defeito, porque foi o que o Senhor falou em Mateus 16, edificarei a minha igreja. Eu vou ler aqui para não parafrasear, eu tenho medo de ficar achando que eu lembro, aí eu falo uma coisa nada a ver aqui. Peraí. Aqui. Mateus 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja que o Senhor está edificando, a verdadeira, né? Ela não falha, irmãos. Então, o corpo de Cristo está perfeito, porque, inclusive, é o Espírito Santo que está fazendo essa organização, né? Porque está entre os santos e nos santos. Então, as verdadeiras pedras estão limpas e irrepreensíveis diante de Deus. Nela, inclusive, não estão os professos, essa verdadeira igreja. Está realmente somente os que creem, certo? Então, irmãos, é isso, não há falha. Então os irmãos percebem o privilégio que é estar em Cristo. Essa é uma revelação, irmãos, que somente nós estamos em Cristo. Os outros santos não estão. Não é Israel, não se pode ter uma continuação de Israel. Isso porque é muito privilégio. As nossas bênçãos mesmo, por exemplo, há uma diferença muito grande com Israel. Enquanto Israel tinha que seguir a lei para poder ter as coisas, ter as bênçãos de Deus, isso já mostra que é algo condicional, faz para ter. E se eles fizessem algo contra, eles receberiam maldição. Mas a igreja não, todos nós aqui recebemos as mesmas bênçãos espirituais, inclusive todas. Nós já recebemos. Fala aqui, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, olha aí, passado, já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nossas bênçãos são celestiais, irmãos, porque a nossa morada não está aqui. O Senhor não vai colocar a herança na terra estrangeira. As nossas bênçãos estão lá nos céus, né? E nós já temos, já é nosso. Inclusive, isso tem a ver com o penhor do Espírito. Deus quer que nós sintamos essa alegria de saber que temos essas posses em Cristo, porque Cristo é glorificado dessa maneira, irmãos. Lembra, na passagem que a gente leu aqui, foi em Efésios mesmo, né? Efésios 5, falando das orientações lá embaixo ali. Tem um ponto que eu achei interessante também, da alegria aqui. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha que ponto interessantíssimo, irmãos, e olha o privilégio. Falando para o marido, né? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, o Senhor
O amor que o Senhor tem por nós, irmãos, é como se fosse por Ele mesmo. Percebe o grau de amor que nós temos em Cristo? É algo fantástico, né? O Senhor nos olha, Ele nos ama, e para Ele é como se Ele tivesse, como posso dizer, gostando dele mesmo, porque Ele se compraz em nós, né? A mesma coisa é o Pai. O Pai nos ama também de uma maneira fantástica. Por isso que a gente tem que se exercitar todo dia a posição que temos em Cristo e desfrutar. É por isso que quando a gente começa a exercitar na palavra de Deus e começa a ver a nossa posição em Cristo, tudo no mundo vai se tornando pequeno, vai se tornando. A gente automaticamente vai se deixando para trás coisas pequenas, a gente não vai se amarrando mais nas coisas da terra, porque a gente vai percebendo que é tudo pequeno comparado a esse lugar que temos em Cristo, sabe, irmãos? É fantástico. Como também a gente consegue sentir a liberdade que temos em Cristo de viver para Ele, sem os rudimentos do mundo. Imagina, uma pessoa, um irmão entender tudo isso aqui, aí chega um outro irmão e fala, irmão, mas você tem que andar de calça, não pode andar de bermuda. Você pensa, meu Deus do céu, olha o lugar que a pessoa está se colocando, meu Deus do céu. Olha essa maravilha que esse cristão faz parte em Deus e tá vivendo alarmado diante de Deus porque tá de calça, não tá de bermuda. Ah, é a maquiagem. Ah, é o penteado do cabelo. Coisas tão pequenas, irmãos, sabe? Para se preocupar. E com certeza, Deus não quer que a gente viva alarmado com essas coisas pequenas, né? Mas viver com essas coisas grandiosas, que é essa vida, na vida em Cristo, que é algo maravilhoso, né? Eu acho que até aqui, irmãos. Então, irmãos, eu acho que o pior problema da cristandade atualmente é isso, é a teologia do pacto, que eles acreditam que somos uma continuação de Israel e que aí confunde tudo, e aí todas as bênçãos que deveriam ser para Israel, a questão do toma lá da cá, que a lei é justa. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. A graça é maravilhosa, é melhor, bem melhor que a lei, mas a lei era justa. E aí a pessoa vive aterrorizada, porque a pessoa não consegue, sem o Espírito Santo habitando em si, na verdade até com o Espírito Santo habitando em si, e também tem o seu lado, não deixa de ter o seu lado carnal, né? A pessoa vive em uma montanha russa e aí se desespera. Olha, é melhor não comentar isso aqui que eu tô acompanhado, não deveria nem ter iniciado o comentário. Desculpa, meus irmãos. É porque eu tô acompanhado hoje, minha dama tá aqui, eu tô na casa do meu sogro e posso comentar mais. Mas é isso, o principal defeito é a teologia do pacto, a questão da graça. Eles acham que é uma continuação de Israel e que todas as coisas que as promessas para Israel são também para a igreja. E aí confunde tudo e não desfrutam de toda a maravilha que Cristo nos revelou para nós. Eles vivem em uma montanha russa. Hoje está salvo, amanhã não está. Hoje está salvo, amanhã não está. E se Deus tirar minha bênção? Se eu vacilar, Deus tira minha bênção. Vive em uma montanha russa. Não desfruta de toda a vida eterna que Cristo prometeu, mesmo tendo ela, ainda não consegue desfrutá-la por não ter conhecimento completo disso. O que você acha, Michel? É muito grande para a gente estar encerrando aqui? A gente deixa para a próxima reunião.
Já são 9h26. O tema já finalizou, Dal. Aqui embaixo tem umas notas, mas alguns deles a gente já leu. E tem a ver com parte do texto que a gente já leu lá em cima. É. É. Então, se a gente começar a ler para encerrar a partir desse próximo parágrafo, há dois aspectos da vida eterna. A gente encerra, então, hoje, né? Já encerrou, como você falou, né? Uhum. Só para O a gente texto já. encerrar. Então, vou estar lendo aqui para a gente finalizar. Pode ser, então? Certo, à vontade. Pronto. Dá uma marcada aí. Há dois aspectos, para os irmãos verem aí. Aonde? Lá, Desço? Aqui? isso, lá, continue. Continue. Aí, ok? Dá uma conferida aí, para ver se é isso mesmo. Eu não estou entendendo, Dal. Você vai ler? Sim. Ou já vai encerrar o assunto sem precisar ler essa parte? Não sei, pode ser, pode ler. Fica à vontade. Lê aí. Tá vendo aqui. Deixa eu botar aqui na... Vamos lá. Há dois aspectos da vida eterna, em seu sentido cristão. Isso não se refere apenas ao caráter da vida divina no crente, como uma possessão presente, mas também se refere a uma esfera de vida na qual o crente deve viver em comunhão com o Pai e o Filho. Usamos a palavra vida de forma semelhante ao descrever uma esfera na qual uma pessoa habita. Por exemplo, vida no campo, uma vida na cidade, isso como uma pessoa vive, né? Etc. Neste sentido, a vida eterna é um ambiente de vida em que tudo é luz e amor, e onde a comunhão com o Pai e o Filho é tudo. Em virtude de o Espírito Santo habitar em nós, podemos viver nessa esfera agora, enquanto estamos aqui na Terra. Assim, alguém adequadamente disse que a vida eterna é uma condição de coisas fora deste mundo, na qual o crente vive pelo Espírito. O apóstolo Paulo refere-se a esse aspecto da vida eterna como algo em que entraremos no futuro. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Ele se refere como algo que entraremos no futuro. Quando formos recebidos no céu, em nosso estado glorificado. Isso não significa que não podemos desfrutar dessa vida agora. Podemos certamente apreciá-la agora pelo Espírito. Mas então estaremos naquela vida em sua plenitude. Por outro lado, agora vem o apóstolo João. Por outro lado, o apóstolo João fala da vida eterna no crente como uma possessão presente, embora também a mencione em seu sentido futuro. Daqui a referência. E aqui essas notas aqui já lemos, não vejo necessidade de estarmos lendo de novo. Então, 9h30, eu não sei como é que vai ser sugerido o próximo tópico, Michel. Mas a gente encerra aqui esse assunto da vida eterna, que é algo exclusivo da igreja, não se deve se misturar com assuntos do Santo do Antigo Testamento. E, como foi mencionado, a gente pode começar a desfrutar a partir do entendimento que o Espírito Santo nos dá dessa vida eterna, hoje mesmo, aqui nesse mundo. Não sei se mais algum irmão gostaria de falar alguma coisa, Wesley,
Isaac, o Elton. Não, irmãos, graças a Deus está muito bem detalhado aí. Só que, já que somos chatos com as palavras, me permita, irmão Michel, os condenados eles não vão viver eternamente. Eles estão mortos, estarão mortos eternamente, porque estarão sem Deus. Então, sem Deus não há vida. Então, só para ser chato com a palavra, eles não vão viver eternamente. Estarão existindo, não vivendo. Amém? Amém. O Wesley falou que está a caminho do trabalho, está só ouvindo. Eu quero dar só uma opinião aqui a respeito do próximo tópico, comunhão. Dá uma olhadinha aí. Não estou achando aqui. Tá achando, não? Então, deixa eu ver se eu vi errado aqui, uma vez que eu li. Eu acho que tem mesmo, só que só no blog que não aparece. Deixa eu dar uma olhadinha, tá? Aqui eu também não estou vendo, então eu vi aqui só no livro mesmo. Mas aí a gente dá um jeito, eu tento baixar aqui o PDF. Talvez no PDF tenha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Se for isso mesmo, ou eu... Tem porque eu lembro que tem, eu sei que tem. Tem? Aqui no blog não tem. Pronto, veja aí. Se tiver correto mesmo, a gente... Assunto interessante, a questão da comunhão. Eu vou deixar só essa minha opinião para a próxima leitura. Não sei se algum irmão também, se tiver alguma coisa em mente, pode externar também, irmão. Viu? Mandar. Oi, Lusitânia. Eu queria que o irmão Isaac repetisse essa última fala aí, por favor. É com as palavras, irmã. Estamos falando de vida eterna. Aí, os condenados, aqueles que serão lançados no lago de fogo, eles vão existir, não vivos. Porque sem Deus não há vida. Só em Deus há vida. Eles não terão mais Deus, de forma alguma. Então, sem Deus não há vida. Eles estarão existindo, mas não vivendo. Nós estaremos vivendo eternamente, porque teremos a vida, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão Isaac, só para... porque na fala, quando eu citei isso, daqueles que forem condenados, eu estava trazendo no contexto, porque há irmãos que, quando leem a questão da vida eterna, apenas se limita ao entendimento de que, eu tenho uma vida eterna de Deus, que significa viver para sempre. Só que esse viver para sempre é trazido a um entendimento de viver, como posso dizer, ter uma existência sem fim, certo? Somente para esse ponto. Inclusive, é um texto também eu vi essa parte do texto nesse termo também da vida eterna, mas não está aqui no blog, não sei o que foi. Mas no PDF tem trazido essa parte, porque aí o irmão Bruce, ele fala o seguinte, se a definição de vida eterna fosse apenas uma definição de uma pessoa ter uma existência sem fim, no Lago de Fogo também haverá pessoas que terão a sua existência sem fim. Então, se pensarmos que é somente esse propósito que o termo quer nos passar, então a pessoa está praticamente dizendo que é o mesmo tipo de vida eterna, que é com esse entendimento de existência sem fim,
assim como aqueles condenados também vão ter, mostrando claramente que esse tipo de vida eterna não se limita somente a isso, mas é algo muito mais. Não é algo somente para ter uma existência sem fim, mas é uma vida que, como o irmão bem disse, uma vida é, com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e com todos esses privilégios aí que a gente citou na reunião. Mas me perdoe se por acaso ficou parecendo isso, ou que eu estava querendo trazer da mesma maneira. Não, não, ficou muito claro. Eu ainda só falei, eu só estou sendo chato com as palavras, já que nós estamos trabalhando palavra por palavra, né, e com muito cuidado com as palavras. Então, para não ficar essa. A pessoa vai viver, não, tem que ficar bem claro isso para nós também, bem separado. O condenado, ele não vive. Vida só há em Deus. Para ficar bem chato, bem separado, porque a gente sabe como nós somos. Então, se a gente não separar, organizar bem isso na nossa cabeça, para a gente ficar bem tranquilo, a gente pode acabar falando e repetindo sempre isso. Ah, vão viver, vão ter uma vida eterna lá, só que é uma vida de sofrimento, é uma vida, mas é uma vida eterna lá. Não, 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 não. Não tem vida nenhuma lá. Nenhuma. Lá é só morte. Ficou claro, irmã? Ou tem alguma dúvida ainda? Não, muito claro, eu entendi logo de início, só pedi que repetisse, só para fixar aqui.